Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. O Senhor já está aqui em nosso meio desde o início do culto. Nós já falamos com Ele em oração, já louvamos o nome dEle. Agora vamos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer nessa noite, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos, capítulo 7, no verso 54. Nós vamos ler do 54 até o verso 60. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, quem invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que todos aqui já conheçam essa passagem. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer em amor ao Senhor Jesus Cristo por conta da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando por volta de 30 a 35 anos depois da morte de Jesus. Estevão já estava reunido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam em Jerusalém, ali no foco, da perseguição aos irmãos. E Estevão era um homem, irmãos, como diz aqui a palavra do Senhor, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E Estevão foi levantado para resolver um problema dentro da igreja. A Bíblia fala nos capítulos anteriores aqui que eles viviam em comunhão e compartilhando o pão. Então, todas as vezes que aqueles homens e mulheres aceitavam ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles se reuniam num lugar, e aqueles que tinham propriedades ou tinham algum bem, vendiam este bem e então repartiam com aqueles outros que estavam ali. E certa feita, estavam ali muitas viúvas, e chegaram até os discípulos do Senhor que comandavam, que administravam esta obra, e falaram: olha, as viúvas helenitas não estão recebendo a mesma porção de alimento do que as outras. E falaram para os apóstolos. Acredito eu que muita gente já havia se colocado ali, já havia se convertido, e grande era o número das pessoas que estavam ali. Então ficou difícil a administração daquele trabalho para os apóstolos. Então, os apóstolos, em comum acordo, eles falaram assim: olha, já que nós não temos tempo, é muita gente para nós cuidarmos, vamos levantar 7 homens, mas não era qualquer homem. Não era qualquer um que podia levantar para resolver um problema. Tinham que ser homens sábios, homens respeitados pela comunidade e principalmente homens cheios do Espírito Santo. E assim foi feito. Escolheram 7 homens, e dentro desses 7 homens estava Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo que se levantou para resolver um problema junto com aqueles outros que estava acontecendo no meio da igreja. E Deus levanta Estevão. E aí Estevão começa a trabalhar na obra do Senhor. Mas só que nós lemos aqui, essa passagem que nós lemos, Estevão não estava dentro da igreja. Estevão estava neste momento no Sinédrio. Mas o que Estevão estava fazendo no Sinédrio se ele foi levantado para trabalhar dentro da igreja? E aqui talvez a primeira lição que essa palavra nos ensina hoje. Você não foi chamado para trabalhar só dentro da igreja. Se talvez essa passagem fala de Estevão, mas e os outros 6 homens poderiam estar trabalhando lá dentro.
Mas Estevão, como diz a palavra, que era cheio do Espírito Santo, não se contentou apenas em fazer aquilo que as pessoas tinham colocado em suas mãos. Estevão poderia ficar somente dentro da igreja, trabalhando, fazendo aquilo que lhe havia sido levantado, mas Estevão quis mais. Estevão se levantou e foi até o Sinédrio e confrontou todos aqueles homens que iam contra a palavra do Senhor. Estevão se levantou e disse: olha, a lei está errada, vocês estão errados. E diz a palavra que Estevão era tão cheio do Espírito Santo, que tudo aquilo que ele falava, aqueles homens que eram especialistas na lei, aqueles homens que os estudiosos dizem que quando um judeu, ele começa a estudar por volta de 12 anos e ele nunca mais para de estudar. Eles estudaram durante a vida toda, eles se esforçaram diante da vida toda, durante sua vida toda. Mas quando um homem cheio da presença do Senhor, quando um homem cheio do Espírito Santo se levanta e fala aquilo que Deus fala para ele falar, não há sabedoria humana que possa impedir. E aqueles homens iam contra Estevão, e Estevão falava, debatia, aqueles homens tentavam retrucar Estevão e não conseguiam. E aí a Bíblia diz que eles iraram tanto que os dentes deles se rilhavam, eles estavam com ódio de Estevão, porque eles não tinham o que fazer diante daquilo que Deus havia dado para Estevão falar. E Estevão deu um sermão muito grande, e eles não tinham mais o que fazer. Eles armaram uma situação, pegaram Estevão, levaram fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Eles não tinham o que fazer, então falaram: já que não adianta, vamos matar ele. Igual fizeram com Jesus, mais ou menos há 30 anos antes de Estevão. Não temos como parar o poder deste homem, vamos matar ele que acaba tudo. A mesma forma que fizeram com Jesus, na cruz do Calvário, pegaram Estevão e mataram Estevão. Só que a Bíblia fala que ele estava tão perto de Jesus, tão cheio de Jesus dentro dele, ele estava tão convicto da fé que ele tinha dentro do seu coração, ele sabia, ele tinha certeza tão grande de que ele ia para o céu, que a palavra diz que ele orava: Senhor, não imputes a ele este pecado, Senhor. Um homem sendo apedrejado, o homem iria morrer ali, e ele poderia correr talvez, eu não sei. Ele poderia tentar se defender. Talvez ele poderia falar: não, olha, eu nego tudo o que eu falei para não morrer. Mas Estevão tinha certeza para onde ele ia. E os homens apedrejando Estevão, e ele olha para o céu. A palavra fala que ele olha para os céus. E de repente ele vê o céu se abrir na frente dele, e ele vê a glória de Deus e Jesus Cristo ao lado do Pai, de braços abertos, esperando: Estevão, vai valer a pena. Estevão, vai valer a pena. Estevão, está doendo, mas vai valer a pena, Estevão. Está chegando a hora, Estevão. Estevão olha para os céus e vê Jesus de braços abertos. Imagina a imagem que Estevão viu vendo Jesus nos céus, aguardando a chegada dele. Aleluia. E novamente eu digo, Estevão viu isso porque ele estava fazendo mais do que foi pedido a ele. Sabe aquele funcionário? Eu tenho empresa, tem algumas pessoas que trabalham junto comigo. E você fala para ele: ó, vai lá e faz isso e isso. Você espera que ele faça aquilo. Hoje em dia, se ele fizer só o que você pediu, já está bom, irmãos. Irmão, mas que bênção quando ele fala: olha, eu fiz aquilo e aquilo que você pediu, mas precisava, eu fiz mais aquilo e aquilo outro. Sabe por quê? Às vezes não precisa pedir, você está vendo e você não faz. Às vezes eles chegam para mim e falam: ó, você pediu para fazer isso e isso, eu vi que precisava, mas eu não fiz. Eu falei: mas por que você não fez? Ah, porque você não pediu. Quem tem funcionário aqui, ou pessoas que trabalham juntos, sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se limita a fazer aquilo que foi pedido e a gente acha que só isso já está bom. Estevão não se limitou a fazer aquilo somente que ele havia sido levantado para fazer. Estevão foi levantado para resolver problemas na obra. Estevão foi levantado para resolver problemas
administrativos, vamos se dizer. Mas ele foi até o Sinédrio e foi confrontar aqueles que falavam contra a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que muitos eram aqueles que estavam convertidos naquela época. Se nós formos parar para pensar aqui, quando nós lemos o início de Atos, parece que a igreja, irmãos, era tudo uma bênção, parece que não tinha problemas. Mas eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam o pão. Eles estavam em constante oração, eles estavam em constante louvor, reunidos para adorar ao nome do Senhor. Que bênção! Mas realmente, irmão, será que era isso que acontecia? A igreja era uma bênção, é claro que era. Irmãos, ali estavam gregos, ali estavam reunidos romanos, ali estavam reunidos judeus, pessoas de outras nacionalidades, pessoas que falavam outros idiomas. Deixa eu perguntar para os irmãos, você acha que não tinha problema na igreja primitiva? Você acha que lá era tudo uma maravilha? Você acha que lá tudo fluía da melhor forma possível? Mas como não? Os apóstolos que estavam à frente. Mas irmãos, existiam milhares de pessoas num lugar só. Você acha que não se levantava lutas? Mas eram os apóstolos. Pedro estava lá no meio. Barnabé estava lá no meio. Aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. Mas você acha que não levantava a luta? Você acha que tudo era uma bênção, tudo que era uma maravilha? Homens com idades diferentes, tinha idosos, tinha crianças, tinha pessoas enfermas, tinha pessoas com educação muito baixa, tinha outras pessoas já formadas, instruções diferentes, poder aquisitivo diferente. Ou você acha que aquele que vendia uma mansão ia lá e entregava aos pés dos apóstolos, talvez, será que ele não queria uma cama um pouquinho melhor? Nós estamos falando aqui, irmãos, de cristão, mas eram homens e mulheres. Isso nós estamos falando na igreja, na primeira igreja que foi criada, talvez o primeiro grupo de cristãos que foi formado, ou o segundo. E por que nós reclamamos tanto de problemas que surgem em nosso meio? Depois de mais de 2000 anos, pessoas vêm aqui de todos os lugares do Brasil e às vezes até do mundo, pessoas com escolaridade diferente, com idades diferentes, com objetivos na vida diferentes, e você acha que aqui não pode ter problema. Então, vendo esse tipo de problema que acontecia, a Bíblia cita somente um deles. Os apóstolos de Jesus levantaram 7 homens para resolver problemas da igreja. Problemas que estavam acontecendo, problemas de convivência. E eu vou te falar, irmão, naquela época não adiantava ter somente fé para se converter. Naqueles dias não adiantava somente crer em Jesus para se converter. E os irmãos vão entender porque eu estou falando. É claro que você precisava crer, é claro que você precisava ter fé. Só que para você aceitar Jesus, você reconhecer diante dos homens que você era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, você corria risco de morrer. Porque não era mil maravilhas, irmãos. A igreja estava sendo perseguida. As pessoas que se convertiam ao caminho, como era chamado, eles eram chamados os do caminho, que eles seguiam o caminho de Cristo. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas não estavam ali para vender os seus bens e entregar aos pés dos apóstolos. Aquelas pessoas, muitas vezes, não tinham o que comer, porque aceitaram Jesus e seus pais colocaram elas para fora de casa. Pela falta de aceitação de um seguidor de Jesus Cristo naquela época. As pessoas que aceitavam Jesus naquela época, elas eram tiradas da sociedade. Porque o que significava naquela época era a lei que tinha que ser cumprida. Quem seguia Jesus era tirado fora da sociedade. Talvez perdia o seu emprego, perdia a sua casa,
perdia o seu comércio, perdia os seus estudos. Muitas pessoas que estavam diante da igreja não tinham nem o que comer. Não era tudo às mil maravilhas aquela igreja. Era difícil, era luta. E fora a perseguição, que a qualquer momento poderia entrar o governador lá e matar todo mundo. Uma das causas que eles moravam juntos, unidos, reunidos em oração, era que de repente todos poderiam morrer. Mas por que eu estou falando isso diante da presença, da história que nós contamos aqui, do relato que nós contamos aqui, nós lemos aqui? Porque existe, irmãos, problemas em toda a igreja. E nós lemos aqui um problema, um homem cheio do Espírito Santo, que foi levantado para resolver problemas da igreja. Só que o problema é que nós hoje em dia estamos vivendo um evangelho superficial. A igreja hoje está vivendo um evangelho raso. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, antigamente você tinha que dar a sua vida por amor de Cristo. Antigamente a igreja tinha problemas, mas ninguém saía do meio da igreja. Podia se levantar lutas, mas ninguém deixava o nome de Jesus por causa de luta. Ninguém largava o meio da igreja, porque eles não tinham outro caminho, não tinham outra situação, não tinham para onde ir. Mas nós, em cada esquina que nós passamos, tem uma igreja, graças a Deus. Talvez se eles saíssem daquele, de repente um deles fala, não cansei, não quero mais aqui. Eles não tinham outra igreja para poder ir. Ou eles ficavam ali, ou abandonavam o Evangelho de Cristo. Mas nós temos opção. Mas nós, cada esquina que nós saímos aqui do lado tem uma igreja, graças a Deus. Porque hoje no Brasil, irmãos, está fácil ser crente. Sabe por quê? Porque hoje em dia você liga a televisão, está cheio de cantor gospel em todos os programas de televisão espalhados por aí. Você liga a internet, está cheio de pastor falando que é o pregador da palavra do Senhor, ficando milionário com o evangelho. Hoje no Brasil ser cristão é bom, porque o mundo está recebendo de braços abertos aqueles que fazem fama através do evangelho de Cristo. Tem cantor cobrando 80 mil reais para cantar numa igreja. Tem pregador cobrando 40 mil reais para pregar numa igreja. Tá bom ser crente hoje, porque hoje nós vivemos um evangelho raso, superficial. E aguenta aí, irmão, aguenta aí, porque eu também escutei do Senhor. A igreja hoje não suporta a luta, sabe por quê? Porque nós temos opção. Sabe por quê? Porque quando vem a palavra do Senhor Jesus Cristo e te confronta, você fala, é melhor eu mudar de igreja do que me consertar. Nós precisamos nos aprofundar no evangelho e viver um evangelho de verdade, onde qualquer probleminha não me tira do meio do povo. Onde qualquer luta que se levanta não me tira do meio da igreja. Antigamente, há 30 anos atrás, mais ou menos, eu lembro muito bem, eu era pequeno, mas eu lembro. Quando uma pessoa saía da igreja, a gente ia visitar, às vezes eu ia com meu pai, a pessoa fala, eu parei, eu me distanciei da presença do Senhor. Hoje em dia, sabe o que acontece? Ah, cadê aquele irmão fulano? Não sei, vamos visitar. Irmão, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso, aquilo. Mas o irmão, estou congregando em outra igreja. Ninguém, mas crente não desvia mais, só muda de lugar. Porque tem igreja hoje para todos os gostos. E sabe por que muda de lugar? Porque chega lá, ninguém sabe o seu passado. Ninguém sabe aquilo que você está aprontando, ninguém sabe aquilo que você está fazendo, ninguém sabe o seu nome, de onde você veio e o que você fez. Ninguém confronta você. Então é mais fácil. Então é satisfatório para mim.
Porque eu vou numa igreja, as pessoas, que bom te receber aqui. Você é muito bem-vindo aqui, graças a Deus, e tem que ser assim mesmo. Eu não estou falando mal das outras igrejas, irmãos, não estou falando mal. Só que hoje parece que o mundo está entrando no meio da igreja. Esses dias estava tendo um show, uma premiação para o melhor pastor, no teatro, mais de 10 mil pessoas, recebendo troféu. O cantor destaque do ano, do evangelho. O melhor ministro. Vamos agora bater palma para aquele que trouxe mais almas para Jesus, aquele que abriu mais igreja. E Jesus, cadê? Cadê a glória do Altíssimo? Cadê a glória de Deus? E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a viver um evangelho mais raso ainda. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a sair da igreja porque lá entrega prêmio e aqui não. Por acaso você quer prêmio do homem? Deus tenha misericórdia de nós. Mas precisou um homem, 7, serem levantados, homens cheios do Espírito Santo de Deus, e falar: nós vamos resolver este problema. Então, irmãos, não era fácil ser crente naquela época. Na verdade, se nós formos comparar como era congregar antigamente e como é congregar hoje, irmãos, nós não temos do que reclamar. Nós não temos do que reclamar, irmãos, não sei quantas pessoas, mas deve ter umas 120 pessoas aqui. Se você for no estacionamento, tem pelo menos 50 carros lá embaixo. Um irmão ou outro vem aqui na igreja sem carro. A nossa reclamação hoje, irmãos, está trânsito. Choveu muito, atrapalhou. Eu venho de longe. Eu cheguei tarde do trabalho, tive que sair correndo. Senhor, eu tive que chegar mais cedo para ensaiar o louvor. Senhor, mas estava muito ruim, estava muito cara a gasolina, Senhor. A nossa reclamação hoje é essa, irmãos, e ainda a gente reclama. Sendo que aqueles homens e mulheres estavam no lugar com medo de morrer pela palavra do Senhor, mas ninguém deixava a presença do Senhor. Ninguém arredava o pé. Ninguém saía do meio da igreja, porque eles viviam um evangelho de verdade. Irmãos, nós precisamos viver um evangelho de verdade. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão afastados de Deus que a gente não começa a ver problema em todos os lugares. A Bíblia diz que quando estava sendo apedrejado, Estevão olha para os céus e olha Jesus de braços abertos para ele, esperando ele. Olha quão próximo este homem estava de Deus. E a Bíblia diz que um certo Saulo consentiu na morte de Estevão. Para quem não sabe, esse jovem Saulo era Paulo, apóstolo Paulo, que pouco tempo depois, indo perseguir os cristãos, indo matar cristãos, no caminho de Damasco, em cima do cavalo, de repente uma luz muito forte vai até ele, e ele cai e fica cego por 3 dias. E este homem, como eu disse no início, desde os 12 anos, ele começou a estudar, ele começou a se preparar, ele começou a buscar a lei, os ensinamentos, tudo aquilo que as pessoas ensinavam a ele. Teve um dos maiores professores da época, se preparando para estar no mais alto posto das sinagogas. E de repente este homem vê um clarão tão grande, Jesus fala com ele, e ele pergunta: quem é? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não precisou mais nada.
Apenas uma frase que Jesus falou para este homem mudou todo o seu conceito. Obrigado. Ele esqueceu tudo aquilo que ele tinha aprendido durante anos e anos, tudo aquilo que ele achava que era certo, tudo aquilo que ele achava que era a razão da vida dele, ele largou tudo. Aí eu me pergunto, o que este homem viu para largar tudo? A gente fala assim, Estevão viu os céus abertos e Jesus, a glória de Deus. Irmãos, o que este homem viu quando ele olhou para o céu e viu os céus abertos? Imagina o poder, irmão, desta visão. Imagina o que ele viu, irmãos, a ponto de ser apedrejado, sabia que ia morrer e estava feliz perdoando aqueles que estavam fazendo aquilo. Imagina o que este homem viu, a ponto de largar tudo como Paulo e entregar a vida a Jesus Cristo. Imagina o que Pedro sentiu quando, depois de negar a Jesus. Obrigado, Estevão. Jesus vai até ele e fala: Pedro, tu me amas? O que este homem sentiu? Vindo até ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dizer: Pedro, eu vim porque você está aqui. O que aquela mulher que foi pega em adultério, quando ia ser apedrejada, ouviu? Quando Jesus defendeu ela da morte ali, e todos aqueles que estavam a acusando foram embora. E Jesus falou para ela: olha, mulher, não peques mais, vai embora. O que eles viram que nós ainda não vimos? O que eles ouviram que nós ainda não ouvimos? O que eles viram que ainda nós não vimos? A ponto de buscar ao Senhor, mesmo que a morte chegasse até eles, não desistir do caminho. O que falta para nós olharmos, para buscarmos a Deus de uma forma verdadeira e genuína? O que nos falta, igreja? Para nós pararmos de olhar para os problemas que acontecem em nosso meio e olhar exclusivamente para o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que a gente está meio mais para lá do que para cá, a gente começa a dar ouvidos a frases mal colocadas, a pessoas que falam coisas que a gente interpreta de uma outra forma. A fofocas que algumas pessoas falam, a pregações que você interpreta de uma outra forma. Aquele irmão está brigando com aquele outro lá. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos longe da presença do Senhor. Estevão, quando olhou para os céus e viu Jesus, ele estava tão perto de Jesus que ele não se importou com as pedradas que vinham até ele. Estevão não se importou com as pedradas que vinham para matar ele, porque ele estava tão próximo ao Senhor, ele estava olhando o Senhor com tanta intensidade, que ele não se importou com aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Só que às vezes a gente começa a dar ouvidos para aquilo que não deve. Sabe por quê? Porque nós estamos nos afastando da presença do Senhor. Às vezes nós nem percebemos, mas nós estamos longe do Senhor Jesus Cristo, e nós nem percebemos, porque quando nós estamos perto, nós escutamos somente a voz dele. Quando nós estamos perto, nós só sentimos ele. Quando nós estamos perto, nós só ouvimos ele, nós só vemos ele. Só que tem hora que a gente começa a se afastar. E quando a gente começa a se afastar do Senhor Jesus Cristo, a gente começa a ouvir barulhos ao nosso redor. Aí começa a vir pedrada. Aí começa a vir julgamento. Aí começa a vir tudo aquilo que não presta. E você, em vez de olhar para o Senhor, você está se afastando e dando ouvido àquilo que está ao nosso redor. E aí você começa a arrumar pretexto para achar que aquelas coisas que estão falando está certo. E você está afastando. E Jesus está ficando longe. E Jesus está ficando longe. E aí a gente começa a ouvir: olha lá o que o pastor está fazendo lá. Está errado. Olha lá o que estão falando de fulano lá.
Está errado. Ah, mas essa igreja não vai para frente desse jeito. Ah, mas isso está acontecendo isso por causa daquilo outro que eu ouvi lá. Ah, mas o irmão me falou tal coisa que está acontecendo isso. E você está indo para trás. E você está indo para trás. E você está ficando longe do Senhor. Você já não está mais escutando a voz dele. Você já não está sentindo mais a presença dele. Você já não está vendo mais o Senhor. E a gente vai se deixando levar pelas coisas que acontecem no meio da igreja. Porque eu volto a falar, irmãos, a igreja não é perfeita. Jesus escolheu 12, um se desviou. Você quer que essa igreja seja totalmente perfeita? Você quer que o pastor, você quer jogar a culpa da igreja em cima do pastor? O pastor não é perfeito não, irmão. Ah, mas o Carlinhos tem que ser perfeito, ele está pregando duro aqui para a igreja? Não, não sou. Nem cobra de mim que eu seja, que eu sei que eu não vou ser. Só que a diferença de ter uma igreja com problemas e ter uma igreja cheia de homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que a membresia da igreja precisa estar perto do Senhor. Sabe o que faz um problema fermentar no meio da igreja? Pessoas longe da presença do Senhor. Porque quem está cheio do Espírito não tem tempo para fofocar. Quem está cheio do Espírito não tem tempo para dar assunto para quem quer falar asneira. Quem está cheio do Espírito Santo entra nesse lugar e quer dar glória, não quer falar mal de ninguém. Quem está cheio do Espírito Santo está preocupado em ouvir a palavra e ir embora alimentado. Não quer escutar ninguém falando bobeira aqui neste lugar. O problema da igreja não é que a igreja tem problema, o problema é que tem gente vazia aqui dentro. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende o filho que ama. Hoje Ele está nos repreendendo. Mas quando vem a repreensão, logo após vem o quê? A bênção. Da mesma forma que Ele está confrontando a cada um de nós hoje aqui, Ele está também dizendo para nós: se você se chegar a mim, eu estarei de braços abertos para te receber. Sabe por quê? Porque nós falamos aqui que o Senhor Jesus Cristo está aqui neste lugar. O Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para receber a cada um de nós. Talvez você esteja tão perto de Jesus, que Jesus já falou até com você antes de você chegar aqui. Talvez você entrou neste lugar já sabendo que iria ser pregado, de tão próximo a Jesus que você está. Mas tem gente que não está. Mas hoje é dia de se achegar ao Rei dos Reis. Mas hoje é dia de eu voltar a ouvir a voz do Senhor. Mas hoje é dia de voltar a sentir a presença do Senhor. Mas hoje é dia de voltar a ver os céus abertos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de se achegar ao Senhor novamente e dizer: Senhor, se até aqui, Senhor, eu estava fraco, acabou, Senhor, a partir de hoje eu estou próximo a Ti. A Bíblia diz que Estevão estava com os olhos fitos no Senhor. Qualquer pedrada que vinha na cabeça dele não desviava o olhar, ele estava com o olho fito no Senhor. Ele estava com o olho, não tirava o olho de Jesus. Estevão podia acontecer o que fosse com ele, não ia tirar o olho de Jesus. Irmão, não importa a pedrada que vai vir na tua cabeça aí, não importa a luta que vai se levantar. Se você tiver com o olho fito no Senhor, o Senhor vai te dar vitória, e a vitória vem nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Você crê que o céu pode se abrir para você aqui nessa noite? Porque nós olhamos para o céu, nós vemos uma laje preta, mas se o Senhor quiser, nós vamos abrir aqui o céu, e o Senhor vai se mostrar na glória, e todos nós seremos cheios. Hoje é dia, irmãos. Se você por acaso estava com alguma dúvida, dizendo: Senhor, eu não sinto mais a Tua presença porque eu estou longe de Ti. Senhor, eu não olho mais para o Senhor, eu não escuto mais a Tua voz. Hoje é dia de se lembrar: qual foi a última vez que você escutou a voz do Senhor? Você lembra?
Você lembra aquele hino que te fazia chorar toda vez que você escutava? Você lembra? Você lembra quando aquele irmão pegava no microfone e você falava, nossa, quando esse irmão começa a falar comigo, eu começo a me derreter porque Deus usa ele para falar comigo. Você lembra quando você começava a cantar lá na sua casa e de repente a unção do Senhor derramava sobre a tua vida e você parava de fazer qualquer coisa? Você lembra que no trabalho você tinha que correr para o banheiro para sentir a presença do Senhor? Você lembra? Você lembra a última vez que você foi cheio? Você lembra a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Você lembra a última vez que você olhou e viu o Senhor trabalhando? Você lembra tudo que você já viveu na presença do Senhor? Você lembra, você lembra? Se por acaso você se esqueceu, hoje é dia de voltar a sentir. Hoje é dia de voltar a servir ao Senhor. Hoje é dia de voltar a ouvir a sua voz. Hoje é dia de voltar a ver Jesus neste lugar. Eu lembro o primeiro dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu devia ter uns 16 anos. Foi lá na igreja de Guarulhos, num culto de domingo de manhã. Eu não queria ir para aquele culto. A minha mãe falou, você vai? Eu fui. E aí começou, o pastor Robson estava pregando. E ele começou a pregar, e depois da pregação ele falou, vamos cantar um louvor, estava acabando o culto. Irmãos, eu estava sentado. Quando ele cantou a primeira estrofe, eu já estava cheio da presença do Senhor. E eu tenho certeza que você lembra desse dia também. Mas há quanto tempo você não sente isso que você sentiu naquele dia? Mas Jesus está falando, olha, se você olhar para mim, eu estarei de braços abertos para receber você novamente. Para de ver problema na igreja e começa a olhar para o Senhor, irmão, porque o problema está te arrancando daqui de dentro. Para de olhar defeito em tudo que você vê, porque você está saindo da igreja e não está percebendo. Mas se hoje você reconhecer e falar, Senhor, eu estou longe de Ti, hoje mesmo o céu se abre para você nessa noite. Porque o Senhor não quer mais um evangelho raso, um evangelho superficial. Porque o Senhor não quer mais tratar com homens e mulheres que estão vazios. O Senhor não quer levantar homens e mulheres que precisam ficar empurrando para fazer alguma coisa. O Senhor não quer levantar mais homens e mulheres que precisam ficar pedindo para fazer nada. O Senhor não quer mais levantar ninguém vazio nesse lugar, irmão. Aleluia. O Senhor quer você cheio. Aleluia. Não é cheio de vergonha, não é cheio de reclamação, não é cheio de falácias, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de chegar perto do Senhor. Hoje é dia de ser cheio de novo. Hoje é dia de se lembrar de como você era. Hoje é dia de ver Jesus. E é hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje. Não adianta ser crente só dentro da igreja. Você tem que ser cheio lá fora. É hoje que você vai se encher.
porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tudo porque Ele é o nosso escudo, irmão. Tudo porque Ele quer você por perto. Essa palavra veio para dizer para você que Ele te ama. E Ele está sentindo falta da tua presença. Ele está sentindo falta da sua oração na madrugada. Ele está sentindo falta de você, irmão. Ele está sentindo falta de quando você ajoelha e fala: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Ele está sentindo falta disso, irmão. Jesus está sentindo falta do coração incontrito. Jesus está sentindo falta de você, igreja. Ele está te olhando de longe, irmãos. Ele está te vendo e Ele fala assim, ó: fala para a igreja que eu preciso da igreja perto de mim. Não existe igreja no mundo que possa viver longe do Senhor. E nessa noite Ele quer restaurar a tua comunhão com Ele, porque Ele te ama. E se essa palavra está vindo aqui hoje, é porque Ele quer que você se achegue mais. Ele quer que você se achegue, irmãos. Ele quer voltar a falar contigo. Ele quer ouvir a tua voz, porque às vezes você fala, você está tão longe que a sua voz nem chega nele. Ele quer ouvir você falar de novo com Ele. Ele quer de novo ouvir o teu louvor. Você que parou de louvar, Jesus Cristo está com saudade de você louvar a Ele. Você que não tem forças de orar, Jesus está com saudade da sua oração. Jesus está te pedindo: vem perto de mim, porque eu tenho algo para te dar. Mas quando Jesus dá, Ele entrega na mão. E para te dar algo, Ele não vai jogar daqui do outro lado. Você tem que estar perto dEle. E às vezes a gente fica reclamando: minha bênção não chega. E Jesus está cá assim, ó. Está com a sua bênção assim, esperando você ir buscar. Mas você está lá do outro lado. E você fala: mas não chega. E Jesus está aqui, ó. Mas não chega, não chega. Você quer que o quê? Jesus jogue do outro lado? Às vezes a gente reclama dos outros, mas é a gente que está errando. Às vezes a gente murmura: Senhor, todo mundo recebe, mas e eu? Quando eu vou receber? E você está lá do outro lado da rua. Quando no louvor, está lá fora conversando. Na hora da oração, vai para o banheiro. Na hora da palavra, baixa a cabeça e fica mexendo no celular. Quando está lá fora, nem lembra que existe Jesus. E ainda está reclamando. Que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Que Deus falou fortemente comigo essa semana. E tudo que eu estou falando para os irmãos serve para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso parar de viver um evangelho raso e superficial e começar a viver um evangelho de verdade. Mas nessa noite, o Senhor quer tratar com alguém aqui neste lugar. Hoje é dia de restauração aqui neste lugar. Hoje é dia de restauração aqui neste lugar. Você que entrou aqui neste lugar, talvez perguntando para Deus por que Deus não fala contigo, hoje é a resposta: Deus está falando com você. Se você questionou a Deus lá na sua casa dizendo: Senhor, faz tanto tempo que eu não escuto a tua palavra, faz tanto tempo que eu não escuto a tua voz, hoje Deus está falando com você. Mas agora depende de nós, irmãos. Jesus Cristo te ama, irmãos. Jesus Cristo nos ama e Ele quer nós perto dEle. Ele quer falar conosco tete a tete. Ele não quer gritar para falar com você, Ele quer falar com você perto. Porque Ele pode te tocar aí onde você está. Nessa noite o Senhor pode te restaurar. Essa noite o Senhor pode transformar a sua vida espiritual. Basta você querer. Porque mais uma vez eu digo, Ele está dando esta palavra porque Ele nos ama. Vamos louvar um louvor, por favor. Som em graça.
Irmãos, Jesus Cristo te ama de uma forma tão especial que Ele não enviaria essa palavra se Ele não quisesse falar com alguém aqui neste lugar. Porque Ele é o nosso escudo, irmãos. Ele está falando isso para que nós possamos nos acertar diante da presença dEle e termos uma igreja cheia da presença do Espírito Santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo quer de nós uma igreja cheia da graça de Deus, onde nós formos, o mundo será impactado pelo poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, melhorarmos, levantarmos e buscarmos mais a Deus. Ô Renan, vem aqui cantar. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero que você vá meditando aí. Medita e pergunta: Senhor, o que eu preciso, Senhor, fazer para me achegar mais próximo a Ti? Senhor, o que eu preciso melhorar? Senhor, o que eu deixei para trás a ponto de chegar a um lugar que eu não escuto mais a Tua voz? Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para estar próximo a Ti novamente? Senhor, o que eu preciso fazer para voltar, Senhor, a buscar a Ti, Senhor, sem olhar para as adversidades, para as lutas, para os problemas que se levantam? O que eu preciso fazer, Senhor, para voltar a Te sentir, Pai? O que eu preciso fazer, Senhor, para parar de olhar para os problemas que, Senhor, me rodeiam e começar a focar no Senhor Jesus Cristo? O que eu preciso fazer, Senhor, para voltar a Te servir, Senhor? Vamos cantar esse louvor em pé, irmãos. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel que me tira declare isso a Ele. Já vi fogo queimar, vento forte que passou, já vivi mas Tua voz declare. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Declare com toda a sua força. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
afastar da presença dele se você estiver com o coração reto diante dele. Nada pode atrapalhar a tua caminhada se você estiver perto de Jesus. Esta noite é noite de restauração aqui neste lugar. E se você entrou aqui neste lugar longe do Senhor, saiba que hoje Ele está se achegando a ti, os céus estão se abrindo em favor de você. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada pode te afastar da presença do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, Jesus te ama, irmão. Irmãos, só mais uma coisa para encerrar. A igreja morria por amor de Jesus. Se assim como eu, você não tem coragem de morrer por amor de Jesus, não precisa morrer, mas viva por Ele. Não precisa morrer por Jesus, mas viva por Ele. Viva uma vida de santidade na presença do Senhor, porque Ele te ama. Amém? Deus abençoe.